Fala galera, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho mais sobre o efeito da concentração sobre uma situação de equilíbrio. E para isso eu coloquei como exemplo o equilíbrio envolvendo o NO2, N2O4. Turma, nós já sabemos que a velocidade da reação direta depende do NO2 e a velocidade da reação inversa depende do N2O4. Eu posso então escrever as equações de velocidades, também chamadas de leis de velocidade, tá bom? Vamos imaginar uma situação que eu tenha um frasco que inicialmente contenha apenas o NO2, atenção, um frasco fechado, a temperatura constante, que contenha apenas o NO2, inicialmente apenas o dióxido de nitrogênio. Turma, o que acontece? Com o passar do tempo, o NO2 ele vai sendo consumido, a concentração do NO2 vai diminuindo. À medida que o NO2 vai sendo consumido, vai formando o N2O4. A concentração do N2O4 vai aumentando. Como é que fica isso no gráfico? Consegue imaginar? Ó? Eu vou gastar o NO2, ó. Então vou representar aqui, ó, gastando o NO2 e formando o N2O4. Vai chegar uma hora que o sistema atinge o equilíbrio. Qual que era a condição de equilíbrio, turma? A velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa. Numa situação como essa, lembre-se, todos os participantes estão sendo consumidos e formados com a mesma velocidade. Portanto, as concentrações não se alteram mais. Se você não perturbar o equilíbrio, ele permanece assim para todo sempre. Mas adivinha o que eu vou fazer? Eu vou perturbar o equilíbrio. E como eu posso fazer isso? De diferentes maneiras. Uma delas é alterando as concentrações dos participantes. Vamos dizer, turma, que nesse instante aqui, ó, em determinado instante, eu decida aumentar a concentração do NO2, por exemplo. Você consegue imaginar a situação? Está um frasco fechado, né? Dentro do frasco eu tenho o NO2, tenho um pouquinho de N2O4, um se transformando no outro, o sistema em equilíbrio. Aí eu vou lá e adiciono o NO2. Por exemplo, uma seringa, injeto o NO2 ali. Ora, turma, em frações de segundo, né? Quando eu injetar o NO2, a concentração de NO2 vai dar um salto, não é? Eu estou adicionando NO2, a concentração de NO2, ó, ela vai rapidamente aumentar. Ó. Eu represento dessa forma no gráfico. Eu injetei o NO2 ali. Ora, nós já sabemos que se você aumenta a concentração do NO2, isso vai deslocar o equilíbrio para a direita. Momentaneamente favorece a reação para a direita. Mas o que está acontecendo para a direita? Eu estou gastando NO2 para formar N2O4. O que está acontecendo para a direita, turma? Eu estou transformando NO2 em N2O4. Então a concentração de NO2, a partir daí, ela vai diminuir para formar o N2O4, a concentração do N2O4 vai aumentar. Vai chegar uma hora, né? Se esse aqui está diminuindo, esse aqui está aumentando, vai chegar uma hora que as velocidades vão se igualar novamente. Ou seja, o sistema atingiu uma nova situação de equilíbrio. Eu vou marcar aqui, ó. Uma nova situação de equilíbrio. Aqui eu adicionei o NO2, ó, né? Adição de NO2, tá? E aqui, ó, uma nova situação de equilíbrio. A partir daí, as velocidades se igualam, as concentrações não mudam mais. Permanecem inalteradas. Então, turma, é importante numa prova você tanto saber construir um gráfico desse, tá? O examinador menciona, descreve esse experimento que eu descrevi e pede para você fazer o gráfico,
ou o examinador te dá o gráfico e pede para você interpretar. É você saber, ó, indique no gráfico, né, quais são os instantes em que o sistema está em equilíbrio. Né? Você percebe, ó, nesse intervalo de tempo, ó, as concentrações não mudam, o sistema está em equilíbrio. Nesse intervalo de tempo aqui, ó, as concentrações não mudam, o sistema está em equilíbrio. Né? É você olhar para o gráfico, ó, e perceber, ó, que nesse intervalo de tempo, ó, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou gastando o NO2 para formar N2O4. De novo, nesse intervalo de tempo, eu estou gastando o NO2 para formar N2O4. Ora, se eu estou gastando o NO2 para formar o N2O4, nesse intervalo de tempo eu estou favorecendo a reação para direita. É você bater o olho no gráfico e saber dizer isso. Muito importante reforçar, turma, que alterando as concentrações de qualquer um dos participantes, você altera as concentrações dos demais, de tal forma que uma coisa compensa a outra e o valor do K não muda. Lembra que a constante de equilíbrio ela só depende da temperatura. Quando você altera as concentrações dos participantes, você altera as concentrações de todos eles, de tal forma que uma coisa compensa a outra e o K não muda. Nesse meu exemplo em particular, você percebeu, ó, que eu aumentei a concentração do NO2, percebe? Aumentou a concentração do NO2, mas eu acabei também aumentando a concentração, ó, do N2O4. De forma que uma coisa compensa a outra e o K permanece inalterado.